Olha isso aqui, pessoal. Vamos começar esse vídeo direto ao ponto. Como que é a suspensão do GAC GS4 2026? A maioria dos chineses tem uma característica de ser muito macio. Aqui você tem suspensão independente nas 4 rodas e uma calibração intermediária, que além de trazer um bom copiar em piso regular, traz um handling muito superior. O silêncio a bordo é absurdo. É lógico, aqui você tem uma mecânica híbrido plena. Você consegue ter médias excelentes em cidade, estrada, sem aquela preocupação de que vai ficar sem carga ou vai perder parte da potência no meio do processo. 2.0 aspirado mais um sistema elétrico que no combinado vai render 235 cavalos, 30 kg de torque, acoplado a um sistema ECVT com 2 marchas. Dentro da cidade, pessoal, ele só anda. Não tem troca, não tem aquele barulho exagerado do CVT tradicional, você vai realmente se impressionar. A vida a bordo, ela consegue mesclar um pouco do DNA. Vamos aproveitar que a gente está aqui na rodovia para falar de segurança. Ele está mantendo a distância do carro da frente, está mantendo o carro centralizado na faixa. Ele tem não só o ACC com stop and go, frenagem de emergência, detector de ponto cego. Será que ele faz a curvinha? Olha aqui. Hã? Mas aí você vai me perguntar como que anda o GS4. Vou dar uma pisadinha aqui só para vocês sentirem. Lembrando que aqui ele está no modo eco. Olha só. É um carro grande, é um carro pesado e mesmo assim ele tem um comportamento dinâmico bem acertado. Ele tem o desempenho que o Corolla Cross merecia ter. E a suspensão independente, com essa calibração mais intermediária, proporciona para você isso aqui, ó. Você fazer uma curva 120, 130, sem aquela sensação de que ele está entornando. Vamos fazer o teste de frenagem? Vamos ver, né? Vamos aproveitar para fazer esse teste. Ó! É impressionante como a eletrônica consegue colocar toda a força das rodas no chão sem patinar. O centro de gravidade desse carro, ele é elevado, ele é um carro alto, mas a gente sente que ele está sempre sob controle, sabe, pessoal? Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Hã? Um quarentinho. Vamos lá. Passou bem. Vamos acelerar um pouquinho mais nessa aqui. Essa lombada aqui é mais alta, hein? Olha, pessoal, vou ser honesto com vocês. Ele amorteceu muito bem, mas ali, com uma velocidade um pouco maior, ele deu um clock. É uma característica que eu percebi também quando eu andei no H6, no GWM. Para a gente falar de design, a gente precisa entender que aqui a GAC trouxe um visual disruptivo. Na verdade, ele tem uma pegada futurista na frente, mas algumas linhas, principalmente a linha de perfil, lembra bastante a RAV4. Ele consegue ser conservador e moderno ao mesmo tempo. Conjunto óptico 100% em LEDs, com projetores inteligentes. Gostei da abertura. E outra coisa, você nota que o carro tem uma boa construção pela forma como ele fecha, o som mais grave, não só pela parte de borracha, mas o peso da porta. Eu acredito que boa parte dessa sensação positiva que a gente tem andando vem do perfil mais elevado. Tem muito carro que acaba abordando uma pegada mais esportiva, perfil 40, 45. Aqui você tem o 55, que torna a absorção de impactos muito mais eficiente. E a roda, de uma certa forma, ela lembra bastante os carros da Toyota. Não inventou nada, não tem muito cromado, tá, pessoal? As molduras são pintadas, a parte de baixo é discreta, apenas esse filetinho. Segundo a GAC, são 638 litros, mas se não me falha a memória, eles medem até em cima. Então, acredito que aqui deve ter uns 520 litros. E outra coisa, olha só. Eu com 1,78 e o banco ajustado para mim. 5 dedos folgados, 4 dedos em relação ao teto. Lembrando que ele tem teto solar panorâmico de ponta a ponta. Alça PQP com iluminação, saída de ar traseiro, portinha USB, o piso plano. Tem material macio na parte superior, courinho, lugar para colocar a garrafa. A única coisa que eu senti falta, não tem encosto de braço, mas o banco aqui
É realmente bonito, sem corte de custos. Aqui na frente, banco elétrico e refrigeração para os dois ocupantes. O que vocês acharam? Tomada 12 volts, portinho USB, inclusive ele tem a portinha nos dois estilos. Ficou faltando só uma pedaleira de alumínio, nessa que é a versão topo de linha. Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Certificado DTS. Aqui ele tá no modo que eu acho mais bonito, mas ele também tem um modo um pouco mais minimalista. O Corolla Cross, ele tem 1.6 kVA de bateria. Aqui é 2.1. A diferença não parece tão grande, mas vai proporcionar para você uma autonomia superior, principalmente quando você for andar com um carro 100% elétrico em baixa velocidade dentro da cidade. Essa multimídia, ela tem 2 pênaltis. O primeiro é não ter Android Auto sem fio, ela tem apenas o Apple CarPlay via Bluetooth. E o segundo, com certeza, vocês vão perceber que a área útil da tela é menor do que o tamanho da multimídia em si. Inclusive tem esse botão diferentoso aqui. Outro pênalti desse carro, não tem retrovisor fotocrômico, infelizmente. Alinhamento perfeito, mas despenca. Outra coisa que despenca é a direção. Vocês vão perceber que ele tem todo um desenhadinho aqui. Aquela característica do carregamento por indução que eu já mostrei para vocês no início do vídeo. E botões físicos, tá? Botão de ligar o carro, pisca-alerta, manoplinha, joystick, parking, freio somente eletrônico, porta-copos. A única coisa que eu senti falta é de um tapetinho emborrachado, tá, pessoal? Ele tem uma textura, mas ele é no plástico. Então vamos ao 0 a 100 com o GAC GS4 2026. Eita! Ó! 100 km por hora. Eu não vou frear aqui, pessoal. A gente já tá aqui na cara do gol. Uma coisa muito importante de mencionar é que o modo esporte desse carro, ele é muito mais previsível na saída da inércia. Ali você sente nitidamente a diferença. Aqui, por exemplo, se eu der um pezinho fundo a 90, 100 km por hora, o comportamento ele é bem parecido com o modo Eco, que já é excelente, tá, pessoal? Então, se você quiser botar no modo esporte, a real diferença vai ser quando você sai, por exemplo, de um sinal vermelho. Ou quando você está ali a 20, 30, dá uma pisadinha, ele responde um pouquinho mais arisco. Mas já andando, eu posso falar para vocês, dá para viajar no modo Eco tranquilamente, tá? A gente acabou de sair da rodovia e a gente tem aqui duas médias. 6.8/100, 5.2/100. Esse aqui é o estilo europeu. É só você pegar o 100 e dividir pelo valor de litros consumidos. Vamos aproveitar para falar também de suspensão num lugar um pouquinho mais complicado. Não é nada de outro mundo, mas é importante a gente mostrar para vocês como que ele se comporta num piso irregular, com baixa aderência. Como ele não tem tração 4x4, eu não vou fazer aquele teste aqui, porque senão ele vai patinar. Mais força para subir, ó. E eu digo para vocês, mesmo com bastante imperfeição, tem uma certa chacoalhadinha que é natural do piso, que é bem complicado, mas passou muito bem. Vale mencionar que ele também tem aqui, ó, o auto hold, tá, pessoal? Eu já tirei o pé do freio, já faz 4, 5 segundos e ele não volta para trás. Quando eu quiser sair, eu só dou um toquinho no acelerador e ele solta. Vamos ver se ele encara. Ó. O que vocês acham? Hã? Olha só. Tração dianteira, hein? Câmera 360, eu acho que dispensa apresentações. Carro chinês sempre tem uma boa qualidade. Tem essa visão mais aberta para você instalar a carretinha. Tem guia dinâmica nas duas perspectivas. E uma coisa que eu gostei é que você pode escolher, ó. Quero olhar a roda do lado direito. Quero olhar a roda do lado esquerdo. Quero olhar a frente do carro. Para descer, por exemplo, às vezes tem alguma pedra, algum barranco. Tem uma outra característica que eu acho interessante, quando você está andando com o carro na cidade ou na rodovia, se você dá seta, ele já liga a câmera para você ter o ponto cego. Então você consegue ver a beira do meio fio. E como choveu nos últimos dias, aqui não estava um ambiente muito propício para um carro com tração dianteira, grande e pesado como esse aqui. E vocês perceberam que ele não tomou conhecimento. Lembrando, assistente de declive,
Não poderia faltar essa funcionalidade. Então você vai descer com o sistema controlando. Aqui não é freio motor, tá, pessoal? Aqui é eletrônica, ABS, controle de tração e estabilidade. E o ângulo de esterço? Vamos ver? Oh, eu vou até tirar um pouco, porque senão ele vai pegar o grão ali. Iluminação interna. Temos. Quando ele está no pisca, ele vai trazer essa luz na região externa e apaga a parte superior. Mas quando ele estiver andando, seja na DRL ou com o farol ligado, ele vai iluminar o módulo completo. Tanto a região superior, farol e a lateral com esse branco bastante vivo. Olha só. Vamos falar da lanterna traseira? Aqui vocês percebem que ele tem uma certa inspiração, um pouco de RAV4, um pouco de Eclipse Cross, mas com bastante personalidade. Esse efeito boomerang, inclusive, olha só, ele é meio 3D chanfrado e invade toda a lateral. A chave completona, o legal é que ela é uma chave esguia, para quem vai muitas vezes usar uma roupa social, não vai ficar com aquele volume no bolso. E é uma chave completa, tá? Partida remota, abertura do porta-malas, abertura e fechamento das portas. E o principal, tem muito carro que não tem um módulo de controle do vidro. Vou falar para vocês, viu? Essa aqui é uma tampa de respeito, porque é pesada. Tem manta acústica, apresentação honesta, não inventaram a roda, tá tudo no seu devido lugar, até porque é um carro de 209 mil reais, né, pessoal? Então não deveria ser diferente, realmente fizeram o dever de casa. 2.0 aspirado, e aqui do lado direito não é o motor elétrico, é a parte eletrônica, inversores, a parte de tração realmente fica ali acoplado ao câmbio, mas é um conjunto extremamente eficiente, silencioso. Ele tem o ECVT com 2 velocidades. A única vez onde eu vi a troca de marcha, propriamente dito, foi quando a gente fez o 0 a 100, quando ele estava ali a uns 80 km por hora, ele meio que eu senti ele acoplar, mas usando normalmente, até mesmo na rodovia, 100, 120, 130, acelerando de forma contínua, sem cravar o pé no modo esporte, ele só acelera. Vamos falar de suspensão, vamos falar de estrutura, e aqui a gente já percebe um ponto muito importante, que é a apresentação, é o capricho. Não tem marmita exposta, não tem marmita pintada pela metade, ela está bem encaixada, melhorando o fluxo aerodinâmico, melhorando o consumo e também, né, a parte estética. Quando você vê esse carro no chão, não tem nada exposto chamando a atenção de forma desnecessária, né, pessoal? Suspensão independente nas 4 rodas, freio a disco. O único pênalti, na minha opinião, é não ter a tampa plástica nessa região frontal. Ele tem, de uma certa forma, o peito exposto e essa lateral aqui, ó, ela é funcional, passa a área aqui, ela entra aqui na lateral, olha aqui, ó, a saída. Uma coisa que a gente precisa mencionar. Vocês lembram que a gente gravou a Tiguan recentemente? Olha só. É a mesma construção, tá, pessoal? Eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui que eu considero importante, que você só percebe quando você usa o carro no dia a dia. Vocês estão vendo? A limpeza. Aqui é a parte de acesso do carro. Olha só. A borracha, né, ela cumpriu com o seu papel. Se você não tivesse essas borrachas de proteção, e tem muito carro que não tem, estaria sujo aqui. Vocês sabem que a GAC, lá na China, ela fabrica Toyota e Honda, elas têm uma joint venture. E eu percebo muito da expertise dos japoneses nesse carro. Não é aqui um motor Toyota, não tem peças da Honda ou da Toyota. Mas o que eles aprenderam fabricando os carros dessas marcas está colocado aqui no GS4. Eu percebi um pouco disso também no GS3, mais aqui no GS4, para falar a verdade. Comportamento dinâmico interessante, extremamente econômico, confortável, bom acabamento. O design vai dividir opiniões, interna também divide opiniões. A questão da multimídia, o próprio painel ele é meio diferentão, mas é questão de gosto. Eu não vou dizer se é feio, se é bonito. Eu digo para vocês, merece o test drive, tá? Vou deixar o telefone da Barigüe na tela. É de Joinville região, quer conhecer, quer andar, quer experimentar? Conversa com eles, são um pessoal muito bom no negócio. Se você gostou, deixa o like, o dislike, um comentário, uma crítica construtiva feita com educação. É sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu, falou.